Olá, você que me assiste, graça e paz. Me chamo José Henrique e hoje nós vamos dar continuidade à leitura continuada da Escritura Sagrada. E hoje eu convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo em Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15, assim diz a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Amém. Esses são os 21 versículos que compõem Gênesis, capítulo de número 15. E aqui nós notamos como, diante da fragilidade humana, Deus ele continua repetindo, prometendo e sendo fiel às suas promessas. Mesmo depois de tudo que Abraão passou, Deus ele diz: Eu sou teu escudo. Mas parece haver ali alguma espécie de incredulidade em Abrão, tendo em vista que ele pergunta que Deus não deu descendência alguma e que, pela ordem, o seu escravo tomaria a liderança, da sua casa. E Deus faz promessas a Abraão, dizendo que lhe daria um filho. Ele ainda repete a promessa de uma grande descendência, fazendo assim ele olhar para o céu, contemplar as estrelas e dizer que de forma semelhante seria a posteridade de Abrão. Deus ele continua sendo fiel à sua promessa, porque pelo exame que nós fazemos do texto, o coração de Abrão continuava incrédulo,
continuava sem acreditar nas promessas de Deus, sem acreditar na fidelidade do Senhor. Porque diante de tantas promessas, já era para Abrão estar com seu coração descansando em Deus. Mas não é bem assim que a passagem mostra. Por isso que temos que lembrar de quem é o Deus que promete as coisas a nós mediante sua palavra. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que é fiel. Ele é o Deus que cumpre suas promessas. Então não deve haver motivo para nós desconfiarmos da fidelidade do Senhor. Não deve haver motivo para nós desconfiarmos da onipotência de Deus. Por mais que digamos que confiemos no Senhor, dia após dia, ainda assim, quando o nosso coração se encontra desesperançado em relação ao futuro, é um indicativo de que não estamos olhando para Deus com um olhar correto e que o nosso coração não está se inclinando diante do Senhor da forma como ele deveria se inclinar. Em adoração sincera, descansando, tendo paz. A partir do momento que Deus ele repete essas promessas a Abrão, acontece algo bastante interessante. O versículo de número 6, para nós, nessa reflexão, é algo essencial. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputada para a justiça. Para nós reformados, essa passagem é muito importante, porque mostra como que o homem ele é salvo. É salvo quando nele é imputada uma justiça. Imputar é justamente a ideia de pôr em alguém, colocar em alguém, de certa forma empurrar em determinado lugar, né? Então é um ato, não podemos dizer violento, mas é um ato extrínseco, é externo, é algo que não participa da pessoa que recebe a imputação. E isso é interessantíssimo porque nos lembra que a fé e a justiça a qual nós recebemos para crermos e sermos chamados filhos de Deus não vem de nós, vem do próprio Senhor. Se formos olhar pela fidelidade de Abraão, ele não devia ter fé nenhuma, porque afinal de contas ele recebe as promessas do Senhor, mente no Egito, Deus promete de novo para ele e ele ainda assim diz: Senhor, quem vai desfrutar disso tudo se eu não tenho filhos? Então percebemos que até a fé que nós temos para crer em Deus e crer na sua justiça e a própria justiça que recebemos de Deus para sermos chamados seus filhos, seu povo, sua igreja, justificados do Senhor, é algo que é externo a nós. É algo que vem da parte de Deus. E por que isso é interessante, principalmente no nosso contexto como reformados? É porque acreditamos que a salvação, a justificação, é pela fé, mediante a graça do Senhor. E nisso, esse capítulo acontece muito antes de Deus ordenar a circuncisão como modo de identificação do povo de Israel. Então podemos observar que não são as nossas obras que vão nos salvar, não é a religiosidade ou o cumprimento da lei que irá nos salvar, por mais que ela exista dentro da religião cristã, por mais que seja necessário se batizar, por mais que a comunhão se dê no pão e no cálice durante o domingo, por mais que todas essas coisas existam e são necessárias à religião propriamente dita, ainda assim elas não são suficientes para nos salvar. Não é a prática da religiosidade que mostra que somos cristãos ou não. Mas é justamente isso que vem externo a nós, esse presente dado por Deus, essa imputação que nos levanta da inércia, até mesmo da própria vida religiosa, mas da inércia das nossas próprias obras que são insuficientes para nós avançarmos um passo em direção à nossa justificação e nos mostra a verdade de Deus. É algo que
que esquece as nossas obras, é algo que desconsidera as nossas obras, desconsidera que nós podemos fazer. Então, para nós isso é essencial e nisso a palavra de Deus se mostra belíssima para nós. A justificação pela graça mediante a fé, e isso é algo que vem de Deus, é algo que é colocado em nós por Deus. E mais ainda, né, Deus ele relembra que é Ele quem tem acompanhado Abrão entre toda essa peregrinação. E mais adiante, um pacto é feito novamente com Abrão. Há uma renovação pactual. Deus ele mostra qual será o futuro do povo de Israel, mostrando que eles seriam reduzidos à escravidão, seriam afligidos por 400 anos, mas que eles iam sair ricos, né? Isso que a gente vê a partir do versículo de número 12, Deus prometendo e dando paz ao coração de Abrão. E aí é quando você percebe a partir do versículo de número 17, você vê Deus instituindo um pacto com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um folgareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Os pedaços que Abrão tinha separado para a visitação do Senhor, que são descritos mais acima, né? Que Abraão estava ali chotando as aves que queriam pegar o corpo dos animais, né? Que foram ali sacrificados. E esse passar, né, de um fogareiro, de uma tocha entre os pedaços, é justamente a definição de aliança, né? A ideia de aliança seria um cortar de partes, seria um entrepassar, né, entre partes. O fazer aliança seria isso. E Deus renova sua aliança com Abrão para mostrar que ele, o Deus Criador, Todo-Poderoso, era com Abrão, era com a sua família, era com a sua descendência, e que ele era fiel para cumprir tudo aquilo que Abrão recebera como promessa. Se também nós devemos descansar no Deus que é fiel para cumprir promessas. Deus ele não falta com a sua palavra. E a maior promessa que nós temos está dentro da palavra de Deus. Nós não precisamos de promessas externas e Deus ele não tem nenhum compromisso com qualquer outra promessa que saia do escopo da sua palavra. Mas nós temos certeza que aquilo que Deus inspirou os santos escritores e que ele falou e fala pela sua escritura sagrada, isso Deus irá cumprir, queiramos ou não. Deus ele irá cumprir porque ele é fiel à sua palavra. E o que isso aplica para nós? Aplica a confiança que devemos ter no Senhor. Nós não podemos desconfiar do Deus que nos prometeu a salvação em Cristo Jesus, a paz da salvação, as bênçãos da aliança. Nós não podemos desconfiar ou querer resolver pelas nossas próprias forças as causas de nossa vida, tendo um Deus que promete ser o nosso cuidador, ser o nosso pastor. E nós não precisamos nos preocupar em fazer obras para termos a certeza da nossa salvação, tendo um Deus que imputou em nós a justiça de Cristo, da obra de Cristo, fazendo assim com que nós tivéssemos acesso a Deus e a certeza da salvação, fazendo com que a penitência e as boas obras sejam algo posterior a isso, para a nossa santificação e para a glória de Deus. Como dizem os antigos, né? Não é necessário mais ajoelhar no milho para ter certeza do perdão dos pecados e da salvação da alma. Não é mais necessário percorrer longas distâncias se autoflagelando para ter certeza de que no final da vida moraremos no céu. Isso é algo que vem de graça, é uma certeza que vem de graça da parte de Deus. E com toda certeza, o que vier após isso, após essa certeza, é que será obras para glorificar a Deus e mostrar as maravilhas do Senhor, as grandezas de Deus. Por isso,
Confiemos no Senhor. Considere compartilhar, se inscrever, curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe.